A primeira palavra que vem ao coração é gratidão pelo convite, por estar, por compartilhar com vocês esses minutos aqui. A Casa Suas, eu já disse isso na outra vez, tem uma energia muito boa, e mesmo a quilômetros de distância a gente pode sentir. Agradecer ao mentor da casa, ao Bezerra de Menezes, que eu tenho certeza que vai nos intuir, e rogar que Jesus, cujo propósito é estudar as suas palavras, também possa nos inspirar na noite de hoje. Eu vou compartilhar a tela, que eu vou apresentar alguns slides para tornar a palestra mais rica. Porque o tema, eu sou suspeita, porque eu amo esse tema dentro da doutrina espírita, eu acho um tema confortador, que a cada vez que eu apresento esse estudo, a minha fé fica mais robusta, eu fico mais confiante na direção divina que todos nós temos. Essas palavras, há muitas moradas na casa de meu pai, foram pronunciadas pelo Mestre Jesus numa ocasião muito especial. Era em Jerusalém, na Judéia, por volta do ano 33 da nossa era cristã. E era o período chamado Pessah, que é a Páscoa dos nossos irmãos judeus. É a data mais importante dentro da cultura judaica, que é a data onde eles celebram a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. É muito significativo dentro da cultura judaica, são 8 dias de comemorações, e Jesus, em meio a esse período, ele se reúne com os seus discípulos mais íntimos, na casa que acredita-se que seja a casa dos pais de João Marcos, que depois escreveria o Evangelho. E essa reunião ficou muito conhecida dentro da história como a Última Ceia. Nessa reunião que teve um tom triste, um tom de despedida, onde Jesus alertava os seus discípulos, os seus apóstolos mais íntimos, que ele iria deixá-los. E dava instruções preciosas para eles naquele momento, tentando fortalecê-los, tentando motivá-los e tentando orientá-los que, a partir de breves momentos, eles seguiriam sozinhos, entre aspas, sem a presença física do mestre, mas sempre cercados da presença espiritual dele, com certeza. Então, num determinado momento, entre inúmeras considerações que ele faz, extremamente importante, ele fala para os discípulos: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vou-lhe teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Então ele fala, gente, não fiquem tumultuados, eu estou deixando vocês, mas não fiquem pesarosos, não fiquem ansiosos, nem perturbados. Acreditem em Deus e acreditem em mim. Existem muitas moradas na casa do Pai. E ele até coloca em xeque isso aí, fala, se assim não fosse, eu teria falado com vocês. Quer dizer, o que eu estou falando é real. E eu estou indo e vou preparar um lugar para vocês. Então é muito significativo isso. A ideia principal desse trecho, sem dúvida, é esse, que há muitas moradas na casa do Pai. E é isso que a gente vai tentar entender nesses minutos que vão se seguir aqui. O que isso deve significar para nós e como isso pode mudar as nossas vidas e influenciar as nossas atitudes. O que é morada? Quando Jesus fala que existem muitas moradas na casa do Pai. Morada é o lugar que se habita, né? O lugar onde nós habitamos, o lugar que nos acolhe, o lugar onde vivemos, onde moramos, onde estabelecemos residência. Tudo isso são sinônimos de morada. E ela,
para estabelecer onde moramos, vai depender muito de onde nos percebemos no contexto do mundo. Dependendo de onde nos percebemos, nós vamos informar onde moramos. Começando do menor para o maior, a primeira morada que nós habitamos é o nosso corpo espiritual. Né? Ele nos abriga, abriga o nosso espírito, que somos nós em essência. Né? Uma morada que está em constantes reformas, mas uma morada eterna, que seguirá conosco durante toda a nossa trajetória. Numa segunda instância, nós vamos ter a morada do corpo físico, que também sofre reformas, mas uma morada que vira e mexe, somos despejados dela ou a deixamos, né, que está em constante mudanças. Também é uma morada que nos acolhe. Então, nós podemos chamar essas moradas de moradas íntimas. Mas não são essas moradas que Jesus falou especificamente nessa passagem. Ele cita essas moradas íntimas em várias outras. Mas nessa em especial, acreditamos que se trata de uma morada exterior, porque ele inclusive cita que ele vai na frente e vai preparar esse lugar para os apóstolos. Então, numa morada exterior, se perguntássemos para o João Paulo, onde você mora? Ele falaria para nós que ele reside, a morada atual dele é Dianópolis. É uma morada exterior que, como eu disse, vai variar a resposta conforme nos percebemos. E ele falaria para a gente sobre essa morada, que Dianópolis é um município ali do Tocantins, uma população aproximada de 22.500 habitantes, uma cidade não muito grande, uma área de 3.217 quilômetros quadrados, aproximadamente. Se alguém de fora, e eu estou aqui em Minas, perguntar onde ele mora, se ele se perceber distante, ampliando a visão, ele já pode falar, de repente, que ele mora no Tocantins, no estado do Tocantins, ampliando um pouco essa morada. Uma área muito maior, no centro do nosso país, cuja capital linda é Palmas, com aproximadamente 1.497.000 habitantes. 1.497.000 habitantes. Se perguntássemos ao João para expandir um pouco mais sua visão aonde ele mora, se alguém, por exemplo, que mora em outro país nos pergunta onde nós moramos, a nossa visão já se amplia mais. Nós falamos, eu moro no Brasil, um lindo país tropical, o quinto maior país do mundo em área territorial, um gigante. O sexto maior país do mundo em número de habitantes, aproximadamente 207,6 milhões de irmãos coabitam comigo nesse país. Mas nossa visão não para aí. Se alguém de um outro planeta fizer contato conosco e perguntar onde nós moramos, nós já vamos nos perceber maiores e vamos falar, eu moro no planeta Terra, o lindo planeta azul, aconchegante, cheio de água, que nos acolhe com tanta maestria, com tanta beleza. Um planeta imenso, cuja circunferência tem 12.000 quilômetros, que está a 150 milhões de quilômetros do astro-chefe do nosso sistema, que é o Sol, que tem uma população aproximada de encarnados de 7,5 bilhões de irmãos. Considerando notícias do plano espiritual que a população desencarnada é de 3 a 4 vezes maior do que a encarnada, então vamos ter aí cerca de 23 bilhões de irmãos
habitando somente o corpo espiritual, aqui conosco, somando tudo, daríamos aí 30 bilhões de almas que moram, que residem, que coabitam num planeta gigantesco e lindo, que é a Terra. Porém, a casa do Pai é ainda maior. Essa é uma morada. A casa do Pai é o universo, segundo os Espíritos afirmaram para Kardec lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e abrigam os espíritos encarnados e desencarnados. Então, tudo isso que nós vemos daqui, da nossa morada, os nossos vizinhos, são só uma pequena parte da casa do Pai. Nossa morada, numa visão mais ampliada, em última instância, é o universo. Somos moradores do universo. O nosso planeta Terra tem um endereço fixo dentro desse universo, que é o sistema solar. Que se fôssemos escrever uma cartinha, teríamos que pôr lá abraço Órion da Via Láctea. Habita um pequeno, minúsculo ponto dentro de uma galáxia maior. É como se a Terra fosse a nossa casa e o sistema solar a nossa rua. E aí, aquele planeta enorme que nos acolhe está rodeado de inúmeras outras moradas, de outros irmãos que habitam. Nós vamos ter aí, numa escala real, o tamanho da Terra perto de Vênus, perto de Marte, nós somos gigantes, perto de Mercúrio, perto de Plutão, que foi até rebaixado, que não é mais considerado um planeta. Mas moramos numa casa grandiosa, numa casa chique. Não moramos num barraco qualquer. Poderíamos pensar assim, né? Porém, quando ampliamos mais a visão, e aí é uma das funções dos astros nos mostrar isso, que nós estamos sempre entre o que nos é maior e o que é menor. Em tudo na vida. Né? O nosso planeta é maior do que muitos, mas é menor do que outros. Nosso conhecimento é maior do que muitos irmãos e menor do que outros. A natureza mostrando para nós, o Pai querendo nos ensinar, que por isso é preciso nos darmos as mãos, que sempre haverá alguém maior do que nós. E sempre que vai poder nos ajudar. E sempre haverá alguém menor do que nós temos a obrigação de dar as mãos e ajudar. Então, a Terra, aí a gente pode ver que perto de Netuno, Urano, Saturno, Júpiter, já tem que ficar mais humilde, porque já é menor, né? Já não tão formosa mais. Então, o nosso orgulho de morarmos num planeta azul gigantesco já quebra um pouco. E aí a gente vai ver dentro do próprio sistema solar a Terra em relação ao Sol, ao astro maior, que nós gravitamos em torno dele. Júpiter já fica pequeno, a Terra é um ponto. Plutão sequer conseguimos visualizar. Então, tudo gravita do menor para o maior. Nós gravitamos um astro grandioso, tanto física quanto espiritualmente. Espiritualmente, nós também devemos gravitar para Jesus, que é o nosso mestre e guia, e gravitar para Deus, que é o nosso Criador. Todos esses são ensinamentos que a própria natureza nos mostra. Aí o nosso Sol, essa estrela magnífica, gigantesca, se apequena diante de outras estrelas, como Sírius, como Pólux, como Arcturus.
Olha o tamanho, a proporção de tamanho do nosso Sol para Arcturus. Júpiter, que é muito maior do que a Terra, que nos humilha em tamanho, tem a proporção de um pixel diante de Arcturus. Nessa escala, a Terra é invisível. Alguém consegue ver a Ana Paula ali andando pela beira-rio de Ponte Nova? Ou o João andando pela avenida principal de Dianópolis? Não. Somos infinitamente pequenos diante da grandiosidade da casa do Pai. Isso se consideramos a personalidade, a nossa morada, que é o corpo físico. Se considerarmos a criação espiritual, aquilo que somos em essência, podemos nos considerar grandes. Porque não somos o dono de tudo esse universo gigante, mas somos filhos do dono. Então, nós temos que estabelecer o nosso lugar. Como personalidade, somos nada. Como espíritos criados por Deus, filhos dele, como criaturas dele, imortais, somos muito, somos gigantescos. E aí, mais uma escala para nós nos maravilharmos: Arcturus, que humilha em tamanho o nosso Sol, some perto de Rigel, Aldebaran, Betelgeuse, Antares. O nosso Sol virou um pixel, sumiu, quase invisível a olho nu. E assim vai. A grandiosidade é tamanha que nós, para mensurarmos essas distâncias, tivemos que criar uma unidade especial, que é a velocidade da luz, que são 300 mil quilômetros por segundo. É o percurso, é o tempo que a luz viaja. É o nosso maior parâmetro para medir as moradas da casa do Pai. Se, por uma comparação, um carro de Fórmula 1, ele corre 300 quilômetros por hora. Aí é 300 mil quilômetros, não por hora, por segundo. Tanto que a gente liga a luz e a gente nem vê esse tempo, né? É muita coisa. E aí a gente começa a medir. Vizinho nosso, a galáxia mais próxima, que numa noite clara como essa nós podemos avistar no céu, é Andrômeda. É a galáxia mais próxima. E está a 2,5 milhões de anos-luz da Terra. Ou seja, viajando nessa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, se tivéssemos condições, um veículo para viajar nessa velocidade, sairíamos daqui hoje e daqui a 2,5 milhões de anos chegaríamos na galáxia vizinha. É difícil para a gente até conceber uma distância dessa. Haroldo Dutra Dias brinca numa de suas palestras que a gente sairia espírito primitivo e chegaria lá espírito puro. Tamanha a distância. Tamanho tempo percorrido. Inúmeras outras galáxias. Essa é a mais próxima de nós. Hoje, sabe-se que a galáxia mais distante que nós conseguimos visualizar através do telescópio Hubble, nós já lançamos aí agora recentemente um telescópio que promete ir mais longe do que o Hubble, mas hoje, atualmente, a galáxia mais distante que nós conseguimos registrar está a 13,8 bilhões de anos-luz da Terra. Nessa velocidade, 300 mil quilômetros por hora, gastaríamos 13,8 bilhões de anos-luz para chegar lá. A galáxia, ela tem um nome, tem endereço, já se sabe tudo dela. GN-Z11, está na constelação de Ursa Menor. A nossa galáxia, a Via Láctea, aqui mostra o lugar onde o nosso planeta, o Sol, a Terra,
fica dentro da Via Láctea, mais ou menos, naquele braço Órion ali. Todas as estrelas que nós conseguimos enxergar no céu à noite fica nesse minúsculo quadrado da imagem. O resto da Via Láctea nós sequer conseguimos avistar da Terra. Aí eu pergunto para vocês, é possível cogitar a possibilidade de não existir vida em outros recantos do universo? Tudo isso criado, onde nós podemos ver uma pequena parte, será que foi criado só para que a gente possa admirar o céu à noite? E muitos de nós nem isso fazemos? É inconcebível isso. Então, estudando essa fala de Jesus, nós conseguimos ver muitas coisas. Que nós não somos o planeta maior, nem mais bonito, nem melhor, e não somos o único planeta habitável, de forma alguma. Essa outra ilustração mostra também essa grandeza. O planeta Terra, que está numa parte do sistema solar, que está num ponto da Via Láctea, que está num ponto do grupo local de galáxias. Esse grupo local está localizado num superaglomerado local de galáxias, que está localizado num ponto do universo que conseguimos observar. O restante do universo, a gente consegue observar um ponto. Grande parte dele, todo o restante, nós sequer temos como observar, quiçá imaginar as belezas que existem por lá. E o mais incrível de tudo isso, de toda essa grandeza, existe vida em todo o universo. Em toda parte que nós conseguimos ver, que nós não conseguimos ver. E quem nos informa isso são os benfeitores espirituais, que estão no mundo espiritual, que têm uma ciência muito maior do que a nossa. Na questão 55 do Livro dos Espíritos, eles nos afirmam assim: todos os globos que circulam o universo são habitados. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Baixando a nossa bola, a nossa crista, né? E aí a gente fica aqui se arvorando a falar, grandes cientistas, grandes nomes, falando que Deus não existe, que não existe vida em outro planeta. Nós somos nada. Nossa personalidade é nada diante da grandeza que existe. No livro Céu e Inferno, capítulo 3, item 15, nós vamos ler assim: por toda parte, pois, há vida e movimento. Não há um recanto do infinito que não esteja povoado. Nenhuma região que não seja incessantemente percorrida por inumeráveis legiões de seres radiosos. Existe vida e movimento em toda parte. Porque às vezes os nossos cientistas vão procurar a vida através de água, né? Que é a vida biológica que a gente conhece. E, na verdade, o conceito de vida que os espíritos vêm trazer é movimento. Vida é movimento. E aí eu pergunto para a gente refletir: qual o nosso tamanho diante de tudo isso? E às vezes a gente se pega ouvindo ou falando assim: com quem você pensa que está falando? Quando a pergunta devia ser: quem eu penso que sou diante de toda essa grandiosidade do universo? Qual o tamanho do dono dessa casa, do construtor dessa casa, do criador dessa casa? Qual o nosso conceito de Deus? Que imagem, que ideia nós fazemos de Deus? De um homem velhinho que fica sentado, observando, vigiando as nossas vidas e anotando num livro aquilo que nós fazemos de certo ou errado, para nos premiar pelo correto e nos punir pelo errado? Nós precisamos ampliar essa nossa visão de Deus. E para isso a gente tem as religiões, né? Emmanuel dá um conceito fabuloso de religião.
Ele fala que religião é o sistema de crescimento da alma para a celeste comunhão com o Espírito Divino. A gente costuma falar que religião é o religar e nos religar a Deus. Mas nós não estamos desconectados de Deus. Nós estamos imersos em Deus. Os Espíritos falam isso, né? Mergulhados em Deus, como os peixes estão mergulhados no mar. Então, não é nos religar, porque a conexão ela nunca deixou de existir. O intuito de religião é de nos fazer crescer, amadurecer, para comungar, para perceber esse Espírito Divino, para perceber Deus. O que é comungar? É fundir, é pensar como Ele, é sentir como Ele, é agir como Ele, é conhecer intimamente. Isso é comungar, isso é comunhão. Então, o objetivo das religiões e de todas elas é esse: é nos amadurecer, é nos fazer crescer para perceber Deus, porque conectado com Ele, nós estamos desde o início que fomos criados lá com um princípio inteligente. E aí o que a gente vai ver dentro das religiões que nós criamos? Discriminação, intolerância, primitivismo. Se não pensa como eu, se não segue o profeta que eu escolhi, se não age e não faz os rituais que eu acho correto, não é irmão. Não é digno de ser chamado irmão, de pertencer à mesma seita que eu. E tem que ser eliminado. E aí nós vamos ver as guerras santas, a matança entre irmãos que se veem diferenças, que enxergam diferenças. Quando as nossas semelhanças são muito maiores, porque partimos do mesmo princípio, fomos criados por um mesmo poder, estagiamos todos nos reinos, em todos os reinos, mineral, vegetal, animal, até alcançarmos a individualidade e entrarmos no reino nominal. E caminhamos todos para o mesmo lugar, que é o reino angelical. E aí nós vamos nos apegar a diferenças de interpretação. Quão pequenos ficam esses comportamentos quando pensamos na grandiosidade do Criador. Haja vista as moradas que ele construiu, que ele criou para nós. Se a gente entra numa casa e vê a riqueza, o bom gosto, nós imaginamos como são os donos dessa casa, os criadores da casa, os mantenedores da casa. Então, quando olhamos para o universo, qual é a imagem que nós temos de Deus? Nós precisamos crescer, ampliar essa imagem, amadurecer essa imagem. Precisamos crescer imediatamente. Muito. Parar de achar que Deus pune, é um juiz que fica ali só julgando os nossos pequenos atos. Deus é muito grande, é muito maior do que isso. Ele criou leis perfeitas. Quem nos julgam somos nós mesmos. Ele já criou um mecanismo perfeito dentro de nós, que é a nossa consciência. E é ali mesmo que nós estabeleceremos os nossos tribunais. Precisamos perceber, o universo é infinito. Não tem fim. Nós temos extrema dificuldade, eu pelo menos, de absorver esse conceito de infinito. Tudo que eu imagino, eu acho que tem começo e fim. Né? O universo não tem. Por mais que conheçamos, por mais que criemos aí telescópios, não vamos chegar ao fim a conhecer todo o universo. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, porque o único criador é Deus, que criou os princípios, o princípio espiritual e material. O resto, tudo que existe, são transformações desses princípios, são evoluções desse princípio.
Quão grande fica isso quando nós absorvemos esse conceito? Nada se perde, tudo se transforma. Então cai por terra a morte. Está tudo em constante renovação, evolução, sempre para melhor. Somos criaturas imortais. Jamais morreremos. Fomos criados em um determinado momento e jamais alçaremos um fim, alcançaremos um fim. A nossa trajetória é infinita, somos imortais. Quão grande é esse conceito para ficarmos aí brigando, nos excluindo, nos segregando, porque eu acho que o presidente está certo e o outro acha que está errado. Aí nós criamos um muro de direita e de esquerda e nos tornamos adversários. Porque um gosta de branco e o outro gosta de preto, aí não somos compatíveis. Nos apegamos a coisas tão mesquinhas para nos segregarmos, quando deveríamos voltar os olhos para a imensidão do mundo, a grandiosidade do Pai. E somos todos herdeiros disso tudo, viajantes do tempo, somos moradores do universo, somos herdeiros de um poder infinito. Mas por vontade, ou melhor, por ignorância, permanecemos na sombra. Permanecemos falando que nós moramos aqui no bairro Paraíso, em Ponte Nova, sem ampliar essa visão. E achando que faz muita vantagem em relação ao irmão que mora, às vezes, em habitações precárias, em favelas. Somos todos herdeiros do universo, a nossa casa, a nossa morada no universo. Por que nos sabotarmos diariamente com atitudes tão pequenas, tão mesquinhas? É como, numa analogia bem infantil, é como se fôssemos filhos do homem mais rico do mundo e ficássemos mendigando numa vila mais pobre do mundo. É isso que nós fazemos. Somos filhos do poder, mas ficamos aqui brigando por migalhas. Precisamos urgentemente consciência espiritual. É isso que vai ampliar as nossas mentes. É nos enxergarmos como espíritos imortais, em caminhada. Já caminhamos muito. Como eu falei no início, estamos sempre entre o mais e o menos. Já andamos muito, mas ainda temos muito mais para caminhar. Precisamos urgentemente de fraternidade, de entender que somos todos criaturas, fomos criados pelo mesmo ser incriado. Então, se viemos todos do mesmo ponto, podemos afirmar que somos todos irmãos, que compartilhamos a mesma fonte. Então, precisamos nos entender como irmãos, nos perceber como irmãos. E precisamos urgentemente de amor, de desenvolver o amor, de amar. É o requinte dos sentimentos, né? E o amar no sentido de querer bem a tudo e a todos, a tudo que foi criado, a tudo que existe, orgânico e inorgânico, a tudo que nos cerca, a tudo que compartilha conosco as caminhadas. Precisamos desenvolver isso para termos um pouquinho mais de visão do que é Deus, entendermos um pouquinho mais da grandiosidade que somos como espíritos imortais. Precisamos olhar para dentro, para perceber Deus, para encontrar Deus. E quando fizermos isso, aí sim, abriremos a porta e ouviremos bem-vindos ao mundo de regeneração. Porque as portas já estão destrancadas, depende de nós esse esforço de empurrar, de abrir, e esse esforço é interior,
Esse esforço é cada um de nós fazendo dentro de si, sendo a mudança que queremos ver no outro. Nós vamos ler isso na Gênese, que a regeneração da humanidade, portanto, não exige absolutamente a renovação integral dos espíritos. Basta uma modificação em suas disposições morais. E uma pequena modificação. Precisamos ampliar a nossa vida e nos ver como espíritos imortais, como irmãos, irmãos em evolução, e pararmos de ficar nos apegando a coisas pequenas e voltarmos os olhos para o que por vir, para o que vem pela frente. Uma modificação. Divaldo Franco recebeu uma mensagem do mentor da Casa Suas, Bezerra de Menezes, em 2010, que fala para nós assim: que sejamos nós aqueles espíritos espíritas, demonstrando a grandeza do amor de Jesus em nossas vidas. Urgentemente desenvolver amor. Amor como o mestre nos ensinou. Bezerra continua: que outros reclamem, que outros se queixem, que outros disputem, mas que nós outros, espíritos espíritas, guardemos nos refolhos da alma o compromisso de amar e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a grandeza daqueles dias que vão longe e que estão muito perto. Daqueles dias que vão longe quando o Mestre esteve aqui. E daqueles dias que estão perto do paraíso, do reino de Deus que ele nos prometeu, que não é do lado de fora, é do lado de dentro, mas que o lado de dentro transborda para o exterior. Regeneremos o mundo. A função de regenerar o mundo é de cada um de nós. Como? Promovendo em nós a mudança que queremos ver no outro. Promovendo em nós a mudança que queremos no mundo. Queremos um mundo gentil, queremos um mundo que acolhe, queremos um mundo fraterno. Então, que nosso mundo íntimo seja assim. É só assim que nós vamos melhorar, reformar a nossa morada, que com tanto carinho nos abre suas entranhas para nos receber, renovar a nossa morada íntima e melhorar a energia do universo, melhorar, contribuir para que a casa do Pai seja um local de amor. Então, essas são as fontes que eu usei de consulta para esse estudo. As obras básicas, pesquisas na internet, né, sobre essas pesquisas científicas. E eu finalizo, eu gosto sempre de finalizar com uma frase, e hoje, especialmente do mestre, uma frase que nós nunca devemos perdê-la de mente, talvez devesse ser um quadro de cabeceira nosso, onde ele fala: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. Amor é a saída, amor é o remédio para o nosso mundo, amor é o remédio para as nossas vidas, amor é o elemento precioso para reformarmos todas as moradas que habitamos. O perispírito, o corpo, a casa, a rua, o bairro, a cidade, o estado, o país, o planeta, o sistema, a Via Láctea, o universo. É o remédio que nós precisamos tomar para melhorarmos o nosso mundo e para sermos dignos de habitar moradas cada vez melhores e cada vez mais bonitas, porque nós fazemos a energia da nossa casa, né? Onde quer que estejamos, sejamos aqui encarnados, seja a nossa morada no mundo espiritual, nós vamos sempre estar dentro das nossas construções mentais. Então, que possamos utilizar que o tijolo e a argamassa das nossas construções sejam sempre o amor, a caridade, a fraternidade, bons sentimentos. Né? Essa é a mensagem, meus irmãos, que eu queria compartilhar com vocês nessa noite. Espero que
seja oportuna. Espero que ajudem vocês, como me ajuda muito. Esse tema sempre me ajuda a me perceber como filha de um poder grandioso e ver a responsabilidade que nós temos nessa morada. Muito obrigada pela atenção de todos.